Alex Poatan está de volta. No último final de semana, em entrevista ao UFC, ele deixou escapar ali a possível data do seu retorno, mas com os dados que a gente tem, a gente vai decifrar juntos o card e a data. E o adversário, todos já sabem, é a revanche contra Magomed Ankalaev pelo cinturão. Ele aproveitou para alfinetar o russo, que vem provocando bastante, mas a gente vai ver tudo isso juntos a partir de agora, então deixa o like e se inscreva no canal antes de tudo, para não esquecer. Para contextualizar aqui a situação do Poatan e essa volta dele, a gente precisa lembrar que recentemente o UFC oficialmente ofereceu a luta principal do UFC 317, que acontece no dia 28 de junho, na semana da luta, contra o Ankalaev, essa revanche, e o Poatan não aceitou. E aí ele fez um desabafo nas redes sociais, falou que a conta dele foi hackeada. Na verdade foi ele mesmo que fez um desabafo ali, porque ele não gostou da forma que ele foi tratado. De certo, o Dana White estranhou ele não aceitar esse desafio. Estavam mal acostumados, né? Porque, para quem não lembra, em 2024, Poatan entrou para a história como um dos 7 lutadores a defender 3 vezes o cinturão em um ano, e não só isso, ele bateu um recorde. Defendeu 3 vezes o cinturão dos meio pesados em um período de 175 dias, batendo a Ronda Rousey, que defendeu o título 3 vezes em 189 dias lá atrás, há um pouco mais de 10 anos. Então ficou mais do que claro para todos nós que Poatan só não aceitou fazer a luta principal do UFC 317 contra o Ankalaev porque precisava de mais tempo para curar lesões, para fazer uma estratégia melhor também, né, para enfrentar o Ankalaev, um cara duríssimo que ele acabou perdendo no detalhe ali, né. Até o jornalista Ariel Helwani, durante o seu programa, logo após essa polêmica ali, que o Poatan fez esse desabafo e depois disse que foi hackeado, ele também defendeu, disse que é injusto questionar o compromisso do Poatan com o UFC, justamente porque ele nunca negou luta. E o engraçado de tudo isso é que Poatan não precisa estar com o cinturão para a sua popularidade aumentar. Em recente passagem pelo Japão, em que ele visitou o país a trabalho, né? Foi lá no Rising, mas não conseguia andar na rua. Os japoneses queriam autógrafo, queriam foto, então era muita gente, uma multidão, uma legião de fãs atrás dele. Assim foi na sua última viagem, agora mais recente, para a Alemanha. Tiveram que cancelar uma tarde de autógrafos lá, porque tinha muita gente e pouca segurança. Então, tava perigoso, na verdade. Tiveram que liberar a galera e o Poatan sair de fininho lá do local, porque era muita gente. E isso é muito bom para o lutador. Quanto mais popularidade, quanto mais nos holofotes ele tiver, mais ele é valorizado pelo UFC, mais bem pago ele é, e mais o UFC vende pay-per-view quando esse lutador entra no octógono. Bom, mas sobre a data que eu falei que ia decifrar junto com vocês, nessa entrevista que eu vou mostrar para vocês agora, ele deu a primeira deixa e depois eu confirmo para vocês. Mas o foco então é pegar o cinturão novamente, é disputar esse título? Não, com certeza, esse é meu foco, é o que eu mais quero e isso vai acontecer. Não tem prazo pelo jeito, né? Não sei, ainda a gente não conversou, mas a gente sabe ali que mais ou menos para outubro, pode ser setembro, outubro, novembro, para mim é diferente, mas essa data aí para mim tá perfeito. Como vocês viram aí, Poatan cravou o mês de outubro. E agora eu revelo o card e a data para vocês. 4 de outubro, UFC 320 na T-Mobile Arena em Las Vegas. Por que deve ser esse card? Porque é o UFC 320 que deveria ser em Guadalajara, no México, em homenagem à independência do país, né? Como acontece todos os anos. Ano passado foi na Esfera, em Las Vegas, e eles fariam em Guadalajara, mas como a arena de Guadalajara não ficou pronta, a construção está muito atrasada, eles transferiram para a T-Mobile Arena e não tem luta principal, não tem nem luta anunciada nesse card. Então tem tudo para ser 4 de outubro na T-Mobile Arena, que é lá onde o Poatan vem fazendo sucesso, lá ele vem nocauteando todo mundo quando ele luta lá, né? Dá sorte não, né? É muito treino, muito talento. Poatan aproveitou ainda para dar uma bela alfinetada no russo, explicando o porquê de não responder às suas provocações, o porquê deixar Ankalaev falando sozinho, né? Deixando ele no vácuo, quando ele disse que o Poatan tá correndo da revanche, que tá aposentado. Veja o que o próprio Poatan falou. A galera sente falta, né? Ele também tá promovendo um pouquinho, né? Se ele fala meu nome. Porque ninguém sabe que ele é campeão, né? Então, quando ele fala meu nome, ele aparece um pouquinho. Mas eu não tô respondendo as provocações dele, porque eu sei que é só para promover mesmo. A hora certa eu vou falar. Essa foi boa, Poatan pegou pesado, disse que ninguém sabe que o Ankalaev é o campeão e por isso que ele não fica respondendo as provocações, não dá moral para ele, porque assim fica lá apagado, porque toda vez que o Poatan responde, aí que ele aparece na mídia, aí que ele ganha uma moralzinha aí, um destaque, senão ninguém sabe que o cara é campeão. O primeiro ponto alto desse vídeo era decifrarmos juntos aqui a data da volta do Poatan. O segundo ponto alto é fazermos uma análise fria, sem clubismo, né, sem chamar para nós brasileiros, fãs, jornalistas, como essa revanche pode se desenrolar.
eu estava analisando aqui a primeira luta deles, e a verdade é que todos sabemos é que o Ankalaev venceu o Poatan em pé, infelizmente em pé. A gente achava que o cara, por ser do wrestling, que ele buscaria sim a luta de chão ali, fazer o ground and pound, amarrar o Poatan no chão, mas ele fintou as quedas, até entrava nas pernas do Poatan ali, mas mantinha a luta na trocação, chegou perto do nocaute no segundo round, principalmente com essa bomba no finalzinho do segundo ali, Poatan balançou e ele manteve a luta em pé, fez uma estratégia perfeita, capitalizou e levou o cinturão dos meio pesados, né? Agora o Poatan, ali em entrevista a Evelyn, disse que tem pouca coisa para corrigir, apenas algumas coisas técnicas, mas o que eu sempre falo, se o cara lutou jiu-jitsu a vida inteira, o cara em poucos anos ali não vai aprender a ser um craque do Muay Thai ou do boxe. E vice-versa, se o cara foi striker a vida toda, que é o caso do Poatan, ele não vai virar um exímio wrestler com pouco tempo aí para essa revanche, né, galera? Então, ele vai manter a raiz dele, isso ele já confirmou, ele sempre confirmou, né, nunca escondeu isso, que vai manter a luta em pé. Então, a gente nunca vai ver o Poatan buscando uma queda no Ankalaev, trabalhar jiu-jitsu com o Ankalaev. Claro que pode surgir uma posição e ele encaixar ali, né, mas não é a praia dele, eu acho que ele nunca buscaria isso durante a luta, né. E o Ankalaev já imprevisível, então, o meu medo é que saiamos com mais uma derrota em main events, né. O UFC 316 foi assustador, tivemos 4 participações de brasileiros, 4 derrotas, tivemos 8 main events em 2025, perdemos todos, então que o Poatan traga essa vitória, que ele tire um nocaute da cartola lá, porque eu quero dizer para vocês, e não é ser pessimista não, tá? Eu torço pro Brasil, meu coração é verde e amarelo, é Poatan a vida toda, chama papai. Mas só que a leitura do jogo do Poatan já foi feita uma vez e bem feita pelo russo, bem executada, ele mostrou isso na estratégia dentro do octógono. O que o Poatan pode fazer para reverter isso? Claro que a nossa melhor resposta seria chegar lá e nocautear, mas ele não conseguiu fazer isso da primeira vez, porque vai conseguir da segunda, gente. Então eu tenho muito medo que o russo simplesmente consiga impor a mesma estratégia da primeira luta. Mas vamos esperar para ver, na sua opinião, vocês acham que o Ankalaev realmente vai conseguir fazer aquele jogo da primeira ali, ou dessa vez o Poatan é que fez uma leitura redobrada sobre o jogo do russo e vai conseguir sim impor o seu striker, cortar caminho ali e nocauteá-lo e retomar o título da categoria até 93 quilos. Então, deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre essa revanche. Ao final, claro, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Me ajudem a chegar logo aos 20 mil inscritos, falta pouquinho, então deixe a sua inscrição e o like. Tamo junto, beijão no coração e até o próximo.